Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Abram a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Capítulo 16, vamos estar lendo a partir do versículo 13. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 17. Mateus 16, do versículo 13 ao 17. Os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda há quem diga que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou repetir o último versículo. E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde, ao que Jesus lhe afirmou, abençoado é tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi revelado a ti por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Amém? Pode tomar o seu assento. Muito obrigado, pastora, pela água. Queridos, é sempre muito difícil pregar aqui, principalmente culto de domingo. É uma igreja que, graças a Deus, tem muitos pregadores, muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Então, cada vez que a gente sobe nesse púlpito aqui para trazer a palavra, sobe com frio no coração, não um medo às vezes de pregar errado, não, mas às vezes até mesmo de se expressar errado, de se expressar mal, às vezes querer passar uma ideia para a igreja e acabar se expressando mal. Então a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande pregar diante de homens e mulheres de Deus, como tem essa igreja. E eu louvo a Deus por hoje eu estar fazendo parte dessa igreja, que é uma igreja de fato de pessoas que amam a palavra de Deus. São pessoas que de fato têm prazer na palavra de Deus. E isso é muito bom. E eu garanto para vocês que está difícil de encontrar isso lá fora. Está muito difícil de encontrar esse amor pela palavra de Deus em outras igrejas lá fora. O povo, infelizmente, não estou generalizando, mas a grande maioria está com uma paixão por movimentos, está uma paixão por campanhas. Não que eu seja contra a campanha, não que eu seja contra o movimento, mas a gente sabe que tem algo além disso. Jesus veio trazer algo muito mais do que isso. Ele não quer que a gente pare ali. Ele quer que a gente evolua, que a gente vá mais na profundidade da palavra, do conhecimento e de experimentar de fato quem é o Espírito Santo de Deus. Mas algumas pessoas têm limitado o poder de Deus somente a 2 horas de culto. Não querem aprender mais sobre Deus. Mas essa igreja não. Pelo que eu percebo e pelo que eu tenho visto nesse pouco tempo que eu estou aqui, é uma igreja que dá valor à palavra de Deus. E por isso é uma igreja forte. Por isso é uma igreja que está de pé. Porque é uma igreja que tem a palavra de Deus. Esse texto que nós lemos aqui é um texto já bem conhecido. Com certeza já ouviram muitas pregações sobre esse texto. E o Espírito Santo falou muito ao meu coração a partir desse texto. Primeiro precisamos entender que aqui há umas perguntas sendo feitas. Jesus está perguntando para os seus discípulos. A primeira pergunta que ele vai fazer é: quem os homens dizem que eu sou? Eles chegam na região de Cesaré de Filipe, e é como se Jesus quisesse saber como estava o ibope dele ali, como estava a fama dele, o que as pessoas estavam comentando sobre ele. E ele pergunta para os seus discípulos: olha, o que esses homens aí, o que as pessoas estão falando sobre mim? Qual é o boato que está circulando aí? Qual é a fofoca que está sendo dita sobre o meu nome? E os discípulos falam: olha, alguns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias,
Outros chegam a dizer que você é Jeremias ou um dos profetas. Interessante que o povo, no máximo, comparou Jesus a um dos profetas. Ele, no máximo, é um dos profetas. Como se o povo dissesse, ele não passa disso. Aí agora Jesus vira para os discípulos, que ali representa a igreja. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, representando os outros discípulos, toma a palavra, toma a oportunidade e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É como se Pedro estivesse dizendo: olha, eles te veem apenas como um profeta e param aí, mas eu vou além. Eu te vejo muito mais do que um profeta. Eu te vejo muito mais do que um sacerdote. Eu te vejo muito mais do que apenas um mestre, um mero ensinador, um mero rabi. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. E ele dizendo isso, ele está dizendo: você é semelhante a Deus. Você é filho dele. Você é da mesma natureza que ele. Entenda uma coisa. A visão do mundo a respeito da pessoa de Jesus sempre será limitada. A resposta é: a igreja tem a revelação por completo de quem é Jesus. Porque é Deus que revela a igreja, a pessoa de Jesus. Depois dessa resposta de Pedro, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, disseste bem, mas isso aí não foi carne nem sangue que te revelou. Foi o teu doutorado, bacharelado, mestrado em teologia que te revelou. Não, Jesus não falou isso. Ele vai dizer: olha, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. Porque existem revelações que só Deus pode nos dar. A gente não aprende na faculdade, a gente não aprende em curso. Você pode pesquisar no Google, no YouTube, que lá não vai ter. Existem revelações que Deus dá à igreja. E a visão do mundo a respeito da pessoa de Jesus é sempre limitada. O mundo olha e diz: Jesus foi um cara maneiro. Eu gosto das ideias de Jesus. Existem pessoas no mundo que dizem: olha, eu gosto das ideias de Jesus. Jesus foi um grande filósofo. Jesus filosofou muito. As ideias dele eram maneiras. Jesus foi um cara bom. Jesus foi um cara legal. Jesus foi um cara paz e amor. Visão limitada a respeito da pessoa de Jesus. Se Jesus fosse apenas um cara maneiro, isso não seria suficiente para fazer você sair de casa em pleno domingo, vir no culto como esse, ouvir um pregador chato como esse aqui que está pregando. Isso não seria suficiente, porque caras maneiras você encontra apresentando um canal de televisão, apresentando um programa. Se Jesus fosse um cara com apenas umas boas ideias, com umas boas filosofias, isso não seria suficiente para fazer você sair de casa, mesmo que a circunstância esteja contrária, mesmo que pareça que as adversidades estão sobre você, isso não seria suficiente. Por que você está aqui? Por que apesar da prova você ainda encontra força para levantar a mão, louvar, cantar, adorar? Por que apesar de tudo que você está vendo, parece que tudo está perdido, mas você ainda tem fé? Porque você sabe que Jesus é muito mais do que um profeta. Você sabe que Jesus é muito mais do que um rabi. Você sabe que Jesus é muito mais do que um cara legal com umas ideias maneiras. É porque lhe foi revelado que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que você está aqui. Você não está aqui para me ouvir. Você não está aqui para ouvir o Ministério de Louvor, que toca e canta bem demais. Mas você não veio no culto por causa do Ministério de Louvor. Você veio para ouvir o Cristo, o Filho do Deus vivo, falar. Então a visão do mundo é sempre limitada. Então toda religião que tem uma imagem, como é que eu posso dizer, desconstruída sobre Jesus, é porque essa religião não pertence a Deus. Tem uma religião aí que, agora não sei, eles estão, agora eu acho que eles estão pelo celular. Eles iam de porta em porta para poder evangelizar. Agora por causa da pandemia eles estão ligando. Chegou a ligar para mim uns meses atrás, para tentar me evangelizar para a religião deles. Mas eles não creem em Jesus como um Jesus Deus com D maiúsculo. Eles creem em Jesus Deus com D minúsculo.
um Deus inferior ao Deus Pai. Eles têm uma visão limitada a respeito da pessoa de Jesus. Logo, essa religião deve ser descartada. Porque visão limitada a respeito da pessoa de Jesus é porque não é revelado por Deus. É porque o ensinamento que ali está sendo pregado não é um ensinamento que vem do trono de Deus. Porque o que vem do trono de Deus, a pregação que vem de Deus, é a pregação que revela a pessoa de Jesus. Outras religiões vão colocar Jesus apenas como, até creem que Ele é um Deus, até creem que Ele ressuscitou, mas sempre colocam Ele como filho de Maria, como se Ele ainda tivesse sujeito a Maria. Não, se Maria falar, Ele assina embaixo. Se você quer uma coisa com Ele, pede a primeira Maria. Se você quer conseguir uma coisa no céu, é só rezar Maria. Maria é a mãe dele. Você acha que Ele não vai ouvir a mãe dele? Colocam Jesus limitado, como se fosse inferior a Maria. Logo, essa religião, e eu não tenho, com todo respeito, medo nenhum de falar isso, porque eu acredito no que eu prego. Logo, essa religião não é levantada por Deus, porque o ensinamento a respeito da pessoa de Jesus não é correto. Só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse único se chama Jesus. O islamismo enxerga Jesus como um profeta, um grande profeta, um bom profeta, mas não passa disso. Lembra os homens aqui? Ele é um João Batista, ele é um Elias, ele é um Jeremias, mas não passa disso. Aí Pedro, que tinha revelação, que tinha o ensinamento, Pedro vai além. Não, você não é um dos profetas, você é aquele que os profetas profetizavam. Você não é o profeta que fala sobre um que está por vir, mas você é o cumprimento da profecia que os profetas lá atrás profetizaram. Então todas essas religiões, e 99% das religiões do mundo, têm uma visão distorcida a respeito da pessoa de Jesus. Logo, elas devem ser descartadas. Ah, mas religião não salva. Concordo, religião não salva, quem salva é Jesus. Então se a sua visão sobre Ele está errada, logo você não será salvo. Porque você está adorando, é como os samaritanos, vocês adoram aquilo que não conhecem. Vocês estão adorando um outro Cristo. Então quem revela para nós quem é a pessoa de Jesus? Deus. Você só está aqui porque Deus um dia decidiu abrir a sua mente para que o Evangelho resplandecesse em você. Isso é graça, irmãos. A salvação é obra dele do começo ao fim. Você precisa entender que algum dia ele olhou para você e falou: eu vou salvar esse pecador aí, imundo. Não merece não, mas eu vou salvar, eu vou trazer ele, eu vou limpar, eu vou revelar a ele quem é o meu filho. Isso é graça. Graça essa que mesmo você pecando, mesmo você errando, a porta do céu permanece aberta todos os dias dizendo: vem, ainda há salvação para você, ainda há salvação para sua casa. Então toda religião que tem uma visão errada sobre Jesus, essa religião não provém de Deus. É o primeiro critério para você avaliar. Quando alguém vir pregar uma outra religião, uma seita, já começa o assunto de Jesus. Vamos ver, o que você considera sobre Jesus? O que você pensa? E depois disso você vê as coisas secundárias. Mas Pedro dizendo: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava, talvez não de uma forma direta, mas dizendo: você é Deus. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és aquele que havia de vir. Você é filho de Deus, você é igual a Ele em essência. Você é Deus. Mesmo que de forma indireta, ele estava dizendo isso. E aqui há uma coisa, e pode parecer estranho, porque nós somos cristãos, mas a maioria dos cristãos não tem um conhecimento de fato a respeito da pessoa de Jesus. A gente até crê que ele morreu na cruz, ressuscitou, e crendo nisso a gente vai ser salvo. Eu não estou dizendo que você precisa ser um PhD em Cristo. Eu não estou dizendo que você precisa ser um fera em cristologia para ser salvo. Não, eu não estou dizendo isso. Se você crê em Jesus, crê na sua obra, no verdadeiro Cristo da Bíblia, você é salvo. É isso que a Bíblia diz.
Mas o fato de você não conhecer Ele mais profundamente, lhe impede de viver muitas coisas, lhe priva de experimentar muitas coisas da parte de Deus. Então, seria necessário talvez dias para mim falar tudo a respeito de Jesus. Eu quero falar rapidamente. O que deu para me preparar, eu reduzi o máximo aqui, sobre alguns atributos, algumas características que provam que Jesus é Deus. Então nessa noite nós vamos percorrer por alguns versículos e vamos ver o que a Bíblia fala sobre a divindade de Cristo. Será que de fato Jesus é Deus? Será que de fato Ele é o Cristo? Ou a nossa religião é vã? Porque se Ele não é o Cristo, se Ele não é Deus, logo a nossa reunião aqui se tornou vã. Logo tudo isso aqui se tornou perca de tempo. Primeira coisa que eu separei aqui: para Jesus ser Deus, Ele precisa ser criador de tudo isso. Se Jesus não criou tudo isso, logo a gente já descarta, Jesus não é Deus. Eu vou pedir, se tiver como, para colocar um texto aqui. É bom que os irmãos acompanhem junto. Hoje vai ser tipo um estudo, irmãos. E humildemente falando, não que eu me ache digno de ensinar nada a ninguém aqui, mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Colossenses capítulo 1, 16. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler na minha versão aqui, não sei se está igual. Os irmãos podem ler aí. Porquanto nele foram criadas, aqui está falando sobre Jesus, depois você pode ler o contexto. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Jesus, na Bíblia, sendo demonstrado como Deus Criador. Olha João capítulo 1, esse não precisa colocar. João capítulo 1, versículo 3 vai dizer: todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Logo, a Bíblia está nos mostrando, eu citei só 2 versículos, mas os irmãos podem estudar que vai ter muito mais. Logo, a Bíblia está citando, Jesus é criador de tudo isso que existe. O nosso Deus não é um Deus que o olheiro pegou o barro, ou alguém que trabalha com escultura pegou o barro e fez a forma e deu a imagem e colocou um rosto, uns olhinhos e depois colocou ali na estante e vai encher de poeira, de teia de aranha. Não é um Deus criado por mãos humanas. O nosso Deus criou a mão do homem. Não só a mão do homem, mas Ele criou o homem. Não só o homem, mas Ele criou os anjos, Ele criou a terra, os animais. Vou além, Ele criou o universo. O Cristo que você adora é um Cristo criador de todas as coisas. É interessante, porque João ele está respondendo uma pergunta dos gregos. Os gregos queriam saber o logos das coisas. Os gregos eles amavam filosofia. E o logos ali, além de ser verbo, é também o porquê das coisas. O porquê de tudo. Os gregos se perguntavam, o porquê da existência, o porquê da humanidade, o que é o logos? Aí os gregos tentavam responder segundo o conhecimento deles. Aí aparece João para tentar evangelizar para os gregos. No princípio era o logos, falando, no princípio era o verbo, Jesus. Em algumas versões, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele está dizendo, olha, o porquê das coisas, o princípio das coisas, o início das coisas. No princípio, data, antes de tudo criado, Cristo já estava lá. E a partir dele as coisas começaram a vir à existência. O seu Deus está lá, estava lá no princípio, criando tudo. Quando Deus falava, haja, Ele era o verbo que tornava tudo à existência. Eu não sirvo a um Deus criado, eu sirvo a um Deus que criou tudo isso. Segunda coisa, no primeiro teste ele passou, aprovado, vamos para o segundo. Para ele ser Deus, para ele ser o Cristo, ele tem que ser onipotente. O que é onipotente? O que é onipotência? Ter todo o poder.
Se Jesus não tem todo o poder, logo ele não é Deus. Logo ele está abaixo de alguém. Alguém tem mais poder que ele. Então, para ele ser Deus, todo o poder tem que estar nas mãos dele. Mateus 28, 18. Se puder colocar, por favor. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Existem outros versículos que vão provar ainda mais. Eu resumi o máximo possível por causa do tempo. Mas aqui Jesus está dizendo: olha, todo o poder no céu e na terra é-me dado. Logo, ele tem todo o poder. E quando eu digo que ele tem todo o poder, vamos especificar um pouco mais. Ele tem poder sobre os homens. Jesus tem todo o poder sobre os homens. Ele é mais poderoso do que os homens. Um exemplo: quando os homens vão prender ele e perguntam: olha, você é Jesus? Ele só diz: eu sou eu. A Bíblia vai dizer que os soldados caem. Aí depois eles levantam de novo: a gente veio prender Jesus, é você mesmo? Sou eu. Jesus só fala, e os soldados caem de novo. Por causa da palavra dele. Ele tem muito mais poder que os homens. Você acha que os romanos eram tão fera assim que conseguiram crucificar Jesus, meu irmão? Ele se entregou. Ele que deixou ir. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a entrego. Não é porque o exército de vocês é bom, não. É eu que estou me entregando. Para ele ser Deus, ele precisa ter poder sobre os demônios. Esse episódio aqui é conhecido: o endemoniado gadareno. Os demônios veem Jesus, você já vem nos perturbar antes da hora. Os demônios ali se sujeitando a Jesus. Jesus manda os demônios irem, dá permissão para os demônios irem para os porcos. E aqueles espíritos de suicídio levam os porcos a se suicidarem. Provando aqui que Jesus tem poder sobre os demônios. Há relatos na Bíblia de demônios que foram expulsos através do poder de Jesus. Ele mesmo disse: olha, quando for expulsar um demônio, usa o meu nome. Não adianta usar o nome do Paulo, do Pedro, da Maria, não, usa o meu. Que aí os demônios têm que partir fora. Aí eles têm que correr. Ele tem poder sobre os demônios. Essa visão de um diabo que bate de frente com Jesus, está ali palho a palho. Por um pouquinho, se Jesus dá um mole, se Jesus piscar, ele perde. O que é isso, irmão? O diabo não é nada perto do Deus que você serve. Ele precisa ter poder sobre os anjos. Quando Pedro vai tirar a espada para defender ele e acaba cortando a orelha de Malco, o que Jesus diz para Pedro: Pedro, guarda essa espada, não precisa disso não, rapaz. Se eu precisasse, quisesse, eu rogava o Pai e ele mandava para mim uma miríade de anjos. Um exército de anjos viria aqui. É só estalar o dedo, é só eu querer, eu não quero. Pode guardar a espada. Então ele tem poder e autoridade sobre os anjos. Para ele ser Deus, ele precisa ter poder sobre a morte e sobre o inferno. Foi crucificado. Ao terceiro dia as mulheres estão indo no sepulcro, quem sabe para lavar o corpo do defunto, levando perfumes. Quando chegam lá, a pedra já havia sido tirada e ele já não estava mais lá. Ele venceu a morte. Aí quando ele aparece para João em Apocalipse, ele diz: ô João, tem medo não, rapaz, sou eu, aquele que você colocava a cabeça no meu peito para descansar, aquele que falou: Pedro, joga a rede do lado direito. Quando Pedro puxou, veio um monte de peixe. Sou eu. Tem um porém, eu não estou sozinho agora eu estou com uma chave. Chave da morte e do inferno está na minha mão. Ele tem poder sobre a morte e sobre o inferno. É por isso que ele garante para a igreja a vida eterna, porque a morte e o inferno estão sujeitos a ele. Para ele ser Deus, vou correr, ele precisa ter poder sobre o pecado. 1 Pedro capítulo 2, 22, se puder colocar para mim. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22.
ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi achado na sua boca. Ele veio na terra, morou entre pecadores, se assentou e comeu com pecadores, andou com pecadores todos os dias, mas não pecou. Nenhuma palavra de engano foi achada na sua boca. Ele tem poder sobre o pecado, ele venceu o pecado, e ele venceu o pecado estando na natureza aqui humana. Jesus, quando veio na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Então, na condição humana, na condição de homem, ele venceu o pecado. Então ele tem poder sobre os pecados. E teria muitas outras coisas que Jesus teria poder sobre. Ele tem poder sobre as enfermidades. A Bíblia está cheia de milagres, de enfermidades que Jesus curou. Ele tem poder sobre a natureza. Olha só, o vento está balançando o barco, a tempestade. Os discípulos estão gritando igual mulher desesperada, pegando o baldinho e jogando água. E ele só fala: ô mar, ô vento, acalma aí, aquieta, chega, menos. Na hora a tempestade cessa. Ele tem poder sobre a natureza. Será que eu preciso ficar desesperado por causa do corona, do não sei do que e de outra coisa? Será que o meu Deus é menor do que isso, ou o meu Deus está acima disso? Eu creio num Deus que está acima de tudo. Eu não temo os perigos que possam vir. Eu não temo se a natureza possa ficar bravia, e daqui a pouco vir uma tsunami, e daqui a pouco vir um furacão, e daqui a pouco vir outra enfermidade, e daqui a pouco alguma coisa acontecer se eu sair daqui. Não, o meu Deus é maior que tudo isso. Ele tem todo o poder em suas mãos. Terceira coisa, para Jesus ser Deus, ele precisa ser onisciente. Onisciente é ter o conhecimento sobre tudo, saber tudo, conhecer tudo. Porque se ele não conhece tudo, logo ele não é Deus. Os dois primeiros testes ele passaram, vamos ver o terceiro. Atos capítulo 1, 24 diz assim: ele conhece todos os corações de todas as pessoas. Em Apocalipse, quando você estuda as 7 cartas às igrejas, para todas as igrejas, ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, eu sei das tuas obras, eu te conheço, eu sei o que você faz, o que você não faz, eu sei que você tem negado o meu nome, ou se você não tem negado o meu nome, eu te conheço. Para todas as igrejas ele está dizendo: eu te conheço. Sabe o que é isso? Onisciência. Você serve um Deus que sabe o seu nome completo. Você serve um Deus que pode, você talvez não saber nem seu CPF de cor, mas Ele sabe. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe as suas necessidades. Ele conhece os teus problemas. Ele sabe de tudo, irmãos. Ele é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. Olha também Apocalipse, ele revelando para João. Ele vai para falar para João: João, escreve aí isso que você vai ver, porque isso aí são coisas que são, que foram e coisas que serão. Ele está dizendo: João, eu vou revelar para você o passado, o presente e o futuro. Só pode revelar passado, presente e futuro aquele que é onisciente, aquele que tem todo o conhecimento. Então anota aí, João, no Apocalipse, que aí eu vou falar das coisas do passado, do presente e do futuro. Ele é onisciente. Olha em João 1, quando Natanael vai se encontrar com ele. Natanael vai fazer uma pergunta para ele: de onde me conheces tu? Aí Jesus responde, e Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, tu estando debaixo da figueira. Quando você nem imaginava, Natanael, eu já estava te contemplando. Quando você nem esperava o que estava para vir na sua vida, eu já estava vendo as suas dores, as tuas aflições, os teus dilemas, os teus problemas. Meu irmão, deixa eu liberar uma palavra para você aqui. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Talvez pareça que Deus não sabe ou não está vendo o que você está passando, mas o Deus que você serve, Ele tem olhos e vê. Ele conhece, Ele assiste as tuas lutas, os teus problemas, e no tempo certo
Ele lhe entrega a vitória, Ele lhe entrega aquilo que você precisa. Você serve um Deus que te conhece. Passou na terceira coisa. Quarta coisa: para Jesus ser Deus, Ele precisa ser eterno. Se Ele não for eterno, se Ele tiver um começo, ou se Ele tiver um fim, Ele não é Deus. Ele é uma criatura. Será que Jesus é eterno? Isaías capítulo 9, versículo 6. Se puder colocar Isaías 9, versículo 6. Texto já bem conhecido, mas é bom a gente ler. Porque um menino nos nasceu, Jesus. Um filho se nos deu, o Cristo. Porque o Cristo não nasceu. O Cristo foi dado para morrer na cruz. O menino nasceu, Jesus. O Cristo não, o Cristo ele é eterno. Então um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará. Olha Isaías profetizando. Isaías foi o profeta, o maior profeta messiânico. Ele profetizando sobre Jesus. E o principado estará sobre seus ombros, e se chamará seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías profetizando sobre Jesus, dizendo: Ele é o Pai da eternidade. A Bíblia diz que Jesus é eterno. É por isso que para João ele chegou: João, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. É por isso que João no capítulo 1 vai dizer: olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio Jesus já estava lá. Existem alguns exegetas, e eu não me arrisco a fazer isso aqui para mim não passar vergonha, mas os homens que estudam hebraico, e eles desmiuçando mais a palavra no princípio, eles dizem que o significado ali também no começo era o primogênito, apontando para Jesus, dizendo que no começo, antes de tudo, a única coisa que existia era o primogênito, Cristo. É por isso que João chama ele de verbo e fala que ele estava lá no princípio. O Deus que você serve é eterno. Olha o que ele disse em João capítulo 8, versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus falando aqui da natureza dele como Cristo, porque os fariseus queriam saber: mas você conheceu Abraão? Abraão viveu tanto tempo, você é novo, você é o filho de Maria ali, filho de José carpinteiro. Aí ele disse: olha, antes que Abraão viesse a existir, eu sou. E dizer esse eu sou para os judeus lembrava lá de Moisés. Moisés está lá: ô Senhor, eu preciso saber o seu nome para me poder falar para o povo, porque o povo do Egito, os deuses deles têm nomes, Ra, e por aí vai, outros deuses, Apis. Eu quero saber o seu nome. Diga que o que eu sou, o eu sou te enviou. Então quando dizia eu sou, lembrava dessa fala. Ali Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, precisa ter medo não, porque aquilo que você precisar eu vou ser. Quando você tiver sede, eu vou ser a água. Quando o sol do deserto estiver sobre você, eu vou ser a nuvem. Quando tiver frio de noite, eu vou ser a coluna de fogo. Eu sou o que sou. Eu vou ser o que você vai precisar que eu seja. Então quando Jesus diz: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo: eu sou o Cristo, eu sou Deus, eu sou eterno. Eu vi Abraão, eu vi Adão, eu vi todos esses homens. Ele é eterno. Ele veio antes de Abraão, antes de Adão. Ele é o primeiro e também o último. Ele é eterno. E sabe qual que é o plano dele? O maior desejo de Deus nesse momento, e permita-me usar essa palavra, desejo, o maior desejo de Deus é tirar a igreja dele desse plano finito, passageiro, efêmero, e levar para um plano infinito, para a eternidade.
O maior desejo de Deus é tirar a gente desse tempo aqui que passa rápido, que é como uma brisa, que hoje você nasce e amanhã você já está morrendo. Ele quer tirar a gente daqui e levar a gente para viver a eternidade junto com Ele. Só aqueles que querem morar na eternidade junto com esse Deus, levanta a sua mão e glorifique ao nome dEle. Passou no teste? Sexta coisa, se eu não me engano já é a sexta. Para Ele ser Deus, Ele precisa ser soberano. Ele precisa ser Senhor. Ele precisa governar. Ele precisa ter o controle das coisas. Porque o que adianta Ele ser Deus se Ele não tem controle de nada? O que adianta Ele ser Deus se as coisas acontecem tudo de qualquer jeito e Ele não tem controle? Não adianta nada. Então, para Ele ser Deus, Ele precisa ser soberano. Atos capítulo 2, 33 diz assim: e agora Jesus está sentado no trono da mais alta honra no céu, à direita de Deus. Ele tem um trono. O trono não é em qualquer lugar, é no céu, mais alto lugar, e de lá Ele governa tudo. 1 Pedro capítulo 3, 22, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a Ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Basicamente a Bíblia está dizendo, Ele tem um trono, que é maior do que qualquer outro trono aqui, seja de anjo, seja de demônios, seja de governo humano, seja de qualquer outra coisa. O trono dele está acima de todos esses tronos. O Deus que você serve é soberano. O Cristo que eu acredito não é um Cristo que necessariamente reage somente às coisas. Um Cristo que é pego de surpresa. Um Cristo que de repente chegou 2020 e ele, meu Deus, e agora? Coronavírus chegou, o que será da minha igreja? E o que será de nós? Não, ele já estava enxergando 2020, ele já enxerga 2021, ele já sabe o que vai acontecer em 2022, e tem uma notícia para te dizer: nada saiu do controle dele. Saiu do nosso, e é bom que saia do nosso, mas do controle dele nada saiu. Nada foge do controle de Deus. Nada fugiu do controle dele. Nada pega Deus de surpresa. Nem a queda do homem pegou Deus de surpresa. Antes dele criar Adão, ele já tinha preparado o cordeiro para ser entregue. Ele sabia que Adão ia pecar, e ele já foi e preparou o cordeiro. Mesmo assim, ele resolveu investir no homem. Volto a dizer, isso é graça do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Eu não vejo mérito humano nenhum, somente graça, graça, graça. É Deus dizendo, vocês não merecem, mas eu faço por vocês. E hoje eu criei uma contenda no meu Facebook. Falei com a Débora, eu vou ficar um tempo sem postar nada no Facebook, porque tudo que eu posto vira motivo para debate. E eu fiquei um tempo. Aí hoje eu resolvi voltar a postar. Aí eu postei, não sei se eu vou lembrar a frase agora, mas eu postei: eu não adoro um Cristo que ainda está cravado na cruz, mas o Cristo que eu adoro, ele já está sentado no trono. Porque existem alguns que adoram a um Cristo que ainda está na cruz. E será que eles não leram o restante da Bíblia, que ele já ressuscitou no terceiro dia, que ele já saiu, que ele já subiu? Eles agarraram ali, fazem a imagem do Cristo na cruz, sofrido e tal. E a mensagem que a cruz transmite é importante para a igreja. Claro, não estou menosprezando a mensagem da cruz. Agora, o meu Cristo já saiu da cruz. Porque se eu fico só vendo a imagem dele na cruz, eu estou dizendo, a cruz venceu ele, tadinho, acabou aí. Coitado dele. E quando ele aparece para João em Apocalipse, ele aparece numa cruz? Não. João fala para ele, olha, eu olhei para ele e eu vi que os cabelos dele eram brancos como a neve, seus pés como latão reluzente. Eu olhei para os seus olhos, são como chamas de fogo. Ele não está mais cravado na cruz. Ele já ressuscitou o terceiro dia. Ele já está sentado sobre um alto e sublime trono. E eu tenho uma notícia: em breve ele voltará para buscar a sua igreja.
É esse Cristo que eu acredito. A cruz não foi suficiente para parar ele. Milhares de homens morreram crucificados na cruz e pararam por ali mesmo. Mas o meu Cristo não. Ele até morreu na cruz, mas ao terceiro dia o sepulcro já estava vazio. Ao terceiro dia ele já não estava mais lá. Valorize a mensagem da cruz. Valorize a mensagem que a cruz traz para a igreja. Mas não tenha um Cristo vencido ali na cruz. Tem até um hino que diz, né? Não creio num Cristo. Não sei cantar um hino, mas tem um hino que diz: não creio num Cristo cheio de amargura, semblante de dor, mas creio num Cristo que é vencedor. É esse o Cristo da igreja. O Cristo que a cruz não venceu. O Cristo que a cruz não parou. Ele hoje está no trono. Ele é soberano. Aí veio a irmã nos comentários lá, eu acho que até evangélica, mas ficou possessa com o meu post. Não entendi o porquê, mas aí a gente acabou debatendo, depois deixei pra lá, que eu precisava estudar. Mas só misericórdia, vou ficar um tempo sem postar nada no Facebook de novo. Mas é esse Cristo que eu acredito. É esse Cristo que eu sirvo. Um Cristo que a cruz não venceu ele. Ele é soberano. E é interessante que a cruz é importante? Claro. O trono é importante? Também. A cruz e o trono têm importância. Porque na cruz, ele se revela para o mundo como um Cristo que veio salvar. Um Cristo salvador. João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E ele não veio para condenar o mundo. Então quando Jesus vem na cruz, ele não vem para condenar o mundo não. Ele vem para salvar. A mensagem da cruz é a salvação para quem quer que você seja. Seja prostituta, seja traficante, seja um religioso, seja qualquer outro tipo de pessoa. A salvação, essa é a mensagem da cruz. E eu posso te dizer uma coisa: o mundo aceita até bem a mensagem da cruz. Vira para alguém, ainda mais no Brasil. Vamos dizer no Brasil, talvez o mundo eu esteja exagerando, mas no Brasil onde talvez 80, 90% da população se diz cristã, e quando eu digo cristão inclui os evangélicos, católicos, espíritas. Você falar de Jesus na cruz é lindo para todo mundo. As redes de televisão gostam de passar filmes sobre Jesus na Páscoa, no Natal. O Jesus na cruz é uma mensagem bonita que até o pecador gosta. Olha só Jesus, coitado, bonzinho, morreu por nós, por nossos pecados. Conheço muito pecador que não quer nada com Deus, mas vê um filme de Jesus, chora, acha lindo. Nossa, que filme lindo, a paixão de Cristo. Agora, a mensagem que confronta é o Cristo no trono. O Cristo da cruz é o Cristo: vinde a mim todos vocês, vem que tem salvação, quero salvar, estou oferecendo perdão. Agora o Cristo do trono é aquele que fala que a salvação tem que seguir as minhas leis, porque aqui quem manda sou eu. Me aceitou? Agora não é você mais que manda no seu nariz, agora sou eu. Então o Cristo da cruz eles aceitam. Me entenda a forma de eu falar, por favor, não fala que eu estou dividindo, que é dois Jesus, pelo amor de Deus. O Cristo da cruz, da mensagem da cruz, eles aceitam bem. O Cristo bonzinho, paz e amor, que veio pregar sobre amor, ame seus inimigos, isso e aquilo. Agora o Cristo do trono é aquele que vai lançar no inferno. É aquele que fala: se você não largar a idolatria, se você não largar o vício, se você não largar a prostituição, você vai para o inferno. A Bíblia diz em Apocalipse que os pecadores olham para o trono dele, em Apocalipse 20, e temem e tentam se esconder daquele que está no trono, porque a mensagem do trono confronta. Porque o homem quer ser dono do seu próprio nariz. Um dos lemas mais conhecidos aí foi: meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Tem crente que reproduzia isso também no Facebook: meu corpo, minhas regras. Aí a Bíblia diz: não sabeis vós que o vosso corpo não é seu, mas é templo do Espírito Santo de Deus. Então o seu corpo não é as suas regras, o seu corpo é a regra daquele que habita nele. E se é Deus que habita em você, se é o Espírito Santo que habita em você, então é Ele que dita as regras da sua vida. Por isso que Paulo diz: olha, não vivo mais eu, mas agora quem vive em mim é Ele. Paulo está dizendo: Ele fez um trono no meu coração, e agora quem governa a minha vida é Ele. Quando você aceita Jesus, você não aceita Ele somente como Salvador da sua vida. Aceitar como Salvador é mole. Sai perguntando aí na rua: você quer ir para o inferno? Ih, credo, tá amarrado, que inferno. Ninguém quer inferno. Todo mundo quer céu. A pessoa pode ser ruim do jeito que for, morreu,
Já logo, né? Está no céu, está com Deus. Todo mundo quer céu, irmãos. Ninguém quer inferno. Agora, quando você se confronta com o Cristo do trono, o Senhor, porque eu devo aceitar Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Salvação Ele trouxe na cruz, o senhorio é o que Ele tem no trono. Quando eu aceito Ele como Senhor, é aí que aperta. Porque Ele como Senhor, Ele vai começar a regular a minha vida. Você não vai andar mais com qualquer roupa, você não vai andar mais com qualquer gente, você não vai falar mais o que você quer, você não vai sair fazendo mais qualquer coisa que você quer. Agora você vai ter que ser marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Você vai ter que obedecer pai, mãe, você vai ter que estar sujeito a uma autoridade e por aí vai. O Cristo do trono é difícil, porque o homem quer ser dono do seu próprio nariz. O homem quer fazer as coisas por si mesmo. O homem quer ser independente. E a mensagem do trono é uma mensagem que diz, olha, existe um Deus que está acima de você. Ele está vendo o que você está fazendo. E um dia tudo isso vai ser cobrado de você. E aí? Então essa é a mensagem que a igreja tem que ter. Nós cremos num Cristo da cruz, Salvador, mas também num Cristo Senhor. Última coisa. Para Ele ser Deus, Ele tem que receber glória, louvor, honra, todo esse tipo de adoração. Se Ele não recebe adoração, se até Deus de barro, de argila recebe adoração, quanto mais Ele, né? Romanos 1:25 vai dizer que criatura nenhuma pode ser adorada. Logo as criaturas não podem ser adoradas. Em Apocalipse, João vai se curvar diante de um anjo. O anjo diz, ô João, não se dobre diante de mim não me adora não, porque eu sou companheiro vosso, eu não posso ser adorado, porque a adoração é somente a Deus. Então os anjos não podem receber adoração. Tem culto que a gente vai, irmão, misericórdia, é só louvor de anjo, é o anjo, e não sei o que o anjo. E eles lá no finalzinho do culto eles lembram de falar de Jesus. Aí só fala sobre anjo. E às vezes fala tanto sobre anjo, depois no final quer fazer apelo para aceitar Jesus. Aí a pessoa falou só sobre anjo, não falou sobre Jesus. Demônios não podem ser adorados, porque é abominação. Apocalipse 9 fala de uma multidão que adora demônios e a ídolos, e o destino deles é o inferno. Então não pode ser adorado, não pode adorar demônios nem ídolos. E eu chego a dizer, os dois são a mesma coisa. Quem opera por trás desse espírito de idolatria a ídolos são os demônios. Quando você está adorando a um ídolo, você está adorando a um demônio. A Bíblia diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então chegamos à conclusão, só posso adorar a Deus. Então se eu posso adorar Jesus, logo Jesus é Deus. Não tem como, se ele for Deus, ele tem que ser adorado. Romanos 11:36, falando sobre Jesus. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. A Bíblia nos convidando a dar glória a Cristo, a louvá-lo. A Bíblia proíbe adorar anjo, proíbe adorar a criaturas, proíbe adorar homens e demônios. Mas quando chega na parte de Jesus, a Bíblia fala, olha, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. É o único que pode ser adorado na igreja. Eu não posso adorar cantor, eu não posso adorar pregador, eu não posso adorar profeta, eu não posso adorar pastor. Aqui só há espaço para adorar Jesus. Aqui eu só posso adorar a Ele. Uma cena bonita, a mulher que quebrou o vaso nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Se não fosse possível adorar Jesus, Jesus logo falava, não faz isso não, pelo amor de Deus, você está pecando contra Deus, eu sou apenas um profeta. Mas não, ele deixou e gostou. E o nardo, ele era muito bem selado, só tinha uma forma de fazer o perfume exalar, era quebrando. Não tinha outra forma, ele era bem fechado para o perfume não evaporar. Então ou ela quebrava de vez ou não quebrava. Podia ficar cocheando entre dois pensamentos. Ou ela pegava o nardo e jogava de uma vez, ou não jogava.
E assim na presença de Deus, não tem como você coxar entre dois pensamentos. Ou você vem e adora, ou você não adora. Ou você vem e entrega o seu culto, ou você não serve ao Deus verdadeiro. Ou você serve de fato, ou você não serve. Ela não pensou duas vezes, viu que era ele, pegou o nardo, quebrou e ainda enxugou com seus cabelos. Isso é adoração. E o perfume ali encheu a casa. Tanto que Judas sentiu o cheirinho, falou, viu? Era melhor ter vendido e dado aos pobres. Mentira, ele queria pegar. Ele queria passar a mão. Eu aprendo aqui que aonde há um verdadeiro adorador, logo se percebe. O cheiro da sua adoração é percebida. O verdadeiro adorador, ele é percebido lá no trabalho. Não tem essa de crente secreto. Rapaz, mas você está 10 anos trabalhando aqui, eu não sabia que você era crente, não. Talvez o nardo já perdeu o perfume, ó, há muito tempo. Mas você é crente, mas não sabia, não. Que crente é esse que o cheiro de Cristo não exala, que as pessoas não percebem o cheiro? Ó, o ambiente mudou. Fulano chegou, o ambiente está diferente, tem uma coisa diferente aqui. É o Espírito Santo de Deus na sua vida. É o cheiro de Cristo que está em você. A Bíblia provou que Jesus é Deus. Teria muitas outras coisas para falar. Onipresença. Ele tem que ser o doador da vida. E por aí vai. Não dá. Alguns eu sou de Jesus, só para vocês gravarem no coração. Em João só. 7 eu sou. Em João 6,35 ele vai dizer, eu sou. Lembrando que só podia dizer esse eu sou Deus. Porque remetia aquele eu sou lá de Moisés. Eu sou o pão da vida. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. João capítulo 10, versículo 7. Eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha só, ele é a vida. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Só no livro de João, que foi o apóstolo que mais tentou revelar a divindade de Cristo, ele fala 7 vezes, eu sou, eu sou, eu sou. Essas frases têm um contexto, e é bom que você estude depois. Mas ele estava dizendo ali, eu sou o Cristo, eu sou Deus. Aí fora os fariseus estão querendo me colocar apenas como um mestre, apenas como um profeta, apenas como um louco, apenas como mais um homem que vem trazer seus ensinamentos. Mas eu estou dizendo para vocês, eu sou Deus. Falta fôlego para fechar com chave de ouro. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11 vai dizer, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quer aceitar Jesus agora não? Quer confessar que Jesus é o Senhor agora? Não tem problema, não aceita não. Mas lá no grande dia, no dia do juízo, você vai ser obrigado a reconhecer verdadeiramente, Jesus Cristo é o Senhor. Eu estava enganado. Verdadeiramente, não era aquela deusa que eu seguia, não era aquele santo que eu seguia. Verdadeiramente, Ele é o Senhor. Quem não aceita Ele como Senhor hoje, naquele grande dia, será obrigado a confessar que Jesus Cristo, o mesmo Jesus, o Jesus dos crentes, o Jesus dos quadrados, o Jesus daqueles que andam com Bíblia debaixo do braço, o mesmo Jesus que é ridicularizado no carnaval, o mesmo Jesus que a porta dos fundos fez piada, o mesmo Jesus, Ele é o Senhor e Salvador da igreja. Só você que acredita nisso, aplaude ao nome do Senhor. Fique de pé, irmãos. Fique de pé. Tem mais coisa ali, mas não dá. Allah sore mancherei derai socorro. Allah mandara cantore mandarastai. O Deus que você serve é vivo.
O Deus que você serve, nada pega ele de surpresa. Ele é poderoso, Ele é exaltado, Ele é louvado no céu. Ele não está morto numa cruz, Ele já venceu a cruz. Ele está no trono, Ele está no trono. Ai, choremante. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. É forte a presença de Deus aqui. Leonardo, me ajuda. Eu não sei cantar, eu vou pedir ajuda aos universitários. Louva o hino. Mas antes, se por acaso há alguém aqui que não aceitou esse Jesus ainda, que não disse eu preciso servir a esse Deus, ao Deus verdadeiro. Se por acaso há alguém aqui que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a oportunidade de você levantar a sua mão e dizer: eu quero esse Cristo na minha vida. Eu quero exalar esse perfume. Eu quero sentir isso que os crentes sentem. Eu quero ter essa presença na minha casa. Eu quero levar essa presença para dentro do meu lar. Levante a sua mão que eu quero orar por você. Se por acaso alguém ainda não aceitou Jesus, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Todos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todos aqui já são crentes, creem em Deus verdadeiramente. Se você ainda não aceitou, por favor, não perca essa oportunidade. Eu não posso lhe garantir que você terá outras oportunidades. Queira Deus que sim. Mas se por um acaso você ainda não aceitou, aproveite agora a oportunidade para conhecer esse Jesus que eu preguei para você nessa noite. Para conhecer esse Jesus que salva, esse Jesus que guarda, esse Jesus que cuida. Se você quer receber uma oração, levante a sua mão. Amém? Todos são crentes? Então eu quero orar pela igreja. Feche seus olhos. Daqui a pouco o Leonardo vai cantar. Senhor, meu Deus e meu Pai, cremos que o Senhor é nosso Salvador e nosso Senhor. Cremos que o Senhor está acima de tudo isso, e é o Senhor que guarda e sustenta a igreja. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que servimos ao Deus verdadeiro. O mundo aí fora serve a Maomé, a Buda, a tantos outros, mas nós servimos ao Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito obrigado, Deus, por ter nos resgatado das mãos do inferno. Muito obrigado por ter nos tirado do lamaçal do pecado. Muito obrigado por essa graça sua que tem nos sustentado. Só temos a lhe agradecer, Deus. O nosso desejo como igreja é o mais rápido possível ver a sua volta, ver o Senhor vindo ao nosso encontro. Guarde o teu povo, Deus. Cuide da tua igreja. Não deixe que o diabo toque. Não deixe que o diabo venha preparar as armadilhas durante a semana para fazer os teus servos e as tuas servas caírem, os teus servos e as tuas servas pecarem. Nos guarde de todo mal, Deus. É o que eu lhe peço e lhe agradeço no nome de Jesus. Amém. Todo joelho dobrar